da matéria, aonde, Senhor, é muito forte a influência das coisas desse mundo e o pecado e o mal, Senhor. Nos livra, abençoa cada um com o entendimento do poder da palavra do Senhor. A palavra é autossuficiente, a palavra fala, e nós estamos aqui aprendendo hoje de um dos 7 nomes, do poder que há no nome do Senhor. Então, meu Deus, nós vamos aprender na palavra o poder dos 7 nomes do Senhor, e o Senhor vai agir nas vidas aqui. A ação do Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, eu lhe suplico, traz entendimento, libera a vida, abençoa todos que estão nos acompanhando nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Você tem a sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante, livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 22 em diante. Se você tem teu celular, é importante que você abra esse texto, é importante que você veja e acompanhe ele. Vamos ler então Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor e o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre uma das doenças, das enfermidades que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aleluia, glória a Deus pela palavra. Deus, Ele fala pela palavra. Nós estamos aprendendo os 7 nomes de Deus. Falamos sobre Jeová Jiré, o Deus provedor. Falamos de Elohim, ou de Yahvé, o Deus todo-poderoso, o Senhor de todas as coisas. Falamos do Deus que é o Senhor da guerra, Jeová Sabaote, semana passada, o Deus que batalha nossas batalhas, o Deus dos exércitos. E hoje nós vamos falar de um dos nomes redentivos de Deus, um dos nomes que Deus auto se proclama, que um dos atributos, uma das características do nosso Deus, Ele está dizendo aqui: pois eu sou o Deus que os cura. Jeová Rafá, repita, Jeová Rafá, o Deus que cura. Esse termo Jeová Rafá, na Bíblia original, quando ela foi escrita, aparece aproximadamente 65 vezes na Bíblia. Aqui em Êxodo é a primeira vez que Deus aparece com uma manifestação de cura, de libertação, de saúde para as pessoas. É a primeira vez que Deus se autodenomina o Deus que cura. A palavra Rafá, no hebraico, no original da Bíblia, significa também médico. Então, quando você chega em Israel, você falar: eu quero achar
um médico, eu quero ir encontrar um Rafá, um médico. Deus se autodenomina o Deus médico dos médicos. Aqui diga, Deus é o médico dos médicos. Semana passada, eu, a pastora Adriana e nossa família tivemos uma experiência incrível de cura, e nós ficamos muito felizes, porque Deus continua nos curando. A nossa filha estava passando, uma das filhas passando por um problema de saúde estomacal muito sério, ao ponto de ter hemorragias, e ia no médico e em outro, um médico falou um diagnóstico, outro médico falou outro, e aí ela teve que fazer um exame muito invasivo, e a médica, a penúltima médica, ela disse assim, essa doença dela é muito séria, e ela vai ter que fazer tratamento muito sério, muito forte. E nós oramos, colocamos as filhas para orarem, profetizando a cura, e algumas vezes a hemorragia era tão grande, que sujava a própria roupa, e nós passamos por esse período de preocupação, já faz durante mais de um ano já, e nós oramos, nós falamos, Senhor, Tu és Jeová Rafá, Jesus disse, em meu nome vocês vão curar os enfermos, então eu invoco, nós aqui em casa invocamos o seu nome, nós invocamos o seu nome, Senhor, cura a nossa filha, colocamos uma determinação e cremos, e começamos a ensinar na prática para elas. Quando nós estamos fisicamente enfermos, nós temos que invocar a força do nome de Jesus, do poder de Jeová Rafá, o Deus que cura. E na sexta-feira fomos fazer o exame muito sério, e logo após o exame o médico já saiu e chamou a pastora Adriana e falou assim, por favor, a senhora é a mãe da jovem? Falou assim, sou a mãe, então já estou saindo com o diagnóstico, nada daquilo que os dois últimos médicos falaram é fato, ela não tem nada, ela não tem doença nenhuma, e nós saímos do hospital glorificando ao Senhor, porque a nossa filha foi curada, acabou, não tem mais hemorragia, não tem mais nada, aquilo que os médicos falaram, e a médica anterior tinha falado, é certeza que é isso, é certeza, não, ela está com essa doença, está aí o diagnóstico. E aí semana que vem nós vamos voltar para o outro médico que pediu os exames, e para comprovar que ela está de alta. Jeová Rafá. Mas pastor, você é um homem, uma pessoa de fé, a pastora é uma pessoa de fé. Não, a medida de fé dada para cada um de vós, até quem não é crente tem fé, diz a Bíblia, porque para cada ser humano vivo, Romanos diz que foi dado uma medida de fé, existe uma fé dentro de você, esta fé tem que ser exercitada, executada, você tem que pegar essa fé sua e declarar com os seus lábios, dizer, Jesus me cura, me liberta, tira esse mal, arranca essa perturbação, eu preciso exercitar, porque faz parte da nossa vida cristã, exercitar a fé, e ver milagres, isso faz parte da vida cristã, da dinâmica do cristianismo, da fé evangélica, da fé dos 4 evangelhos, aonde o que mais Jesus fez durante a vinda dele aqui na terra, foi curar enfermos, limpar leprosos, abrir olhos de cegos, curar paralíticos, ressuscitar mortos, isso foi o que Jesus fez, mas a história começa aqui no começo já, esse poder de Deus para curar, já está aqui desde o começo desse livro maravilhoso, e aqui nesse texto, Moisés, o líder que liberta o povo judeu da escravidão do Egito, tira o povo judeu com milagres, sinais, prodígios, ao ponto do faraó perder o próprio filho, os primogênitos dos egípcios são mortos pelo anjo da morte, eles são libertos então e saem para o deserto do Sinai, eles vão então diante do mar vermelho, como diz aqui anteriormente no capítulo 14, eles vão passar o mar vermelho, o mar se abre a noite inteira aos olhos deles, milagre,
milagre atrás de milagres. Eles passam o Mar Vermelho, e quando os soldados do faraó estão atravessando também o Mar Vermelho, o mar Vermelho se fecha e engole a todos e os mata. Deus faz uma libertação para a multidão de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. É mais do que o dobro de habitantes dessa cidade aqui de Sorocaba. 2 milhões de pessoas viram a coluna de fogo à noite para iluminá-los e aquecê-los no deserto, e a nuvem que os seguia para dar sombra e arejar e refrescar a caminhada deles durante o dia. Eles suprimentos de água que eles tiraram do Egito, estão levando água, acabou, não tem mais água para beber. Eles param num riacho chamado Mara, e quando os animais e as pessoas vão tomar a água daquele riacho, as águas estão amargas, estão ruins, as pessoas da multidão começam a passar mal, a se intoxicarem. Por isso aquele lugar se chama Mara. A palavra Mara significa amargo. E eles vão para Moisés, a multidão então vai para falar com Moisés e reclamar para Moisés, e murmurar, e dizer: viu, você nos tirou do Egito, você nos tirou da onde havia comida em abundância, apesar de sermos escravos, aonde havia água do rio Nilo em abundância, aonde podíamos beber, e nós vamos morrer de sede agora, depois de ter o Deus Todo-Poderoso ter nos arrancado do Egito. Vamos padecer nesse deserto sem água, vamos beber da água desse riacho, a água está amarga, está podre. E o Senhor fala com Moisés: Moisés, pegue um arbusto e jogue esse arbusto nas águas, mostre para eles um sinal, mostre para eles um sinal físico, pega um pedaço de arbusto e joga nas águas, e eu vou purificar, eu vou transformar esta água amarga em água potável, água boa para beber, água boa para coletar, para levar embora durante um período da viagem. O Senhor então coloca o povo à prova. O crente é diferente dos que não são. Você faz parte de uma classe diferente de gente aqui na terra. Não adianta você tentar se mesclar, se camuflar, se misturar hoje com as pessoas descrentes, ímpias desse mundo. Você não identifica mais com elas. Vocês são diferentes daquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou já ouviram e rejeitaram, porque você aceitou a palavra da verdade, você aceitou a palavra da justiça, a palavra do perdão, a palavra de Jesus, e quando você aceitou e pediu perdão dos seus pecados, você se tornou uma nova criatura, o Espírito Santo veio morar dentro de você, e hoje você tem o Espírito de Cristo dentro de você, você tem o Espírito da fé dentro de você. Isso te faz diferente. Só que junto com estas bênçãos vem algumas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades que você recebe, é que nós tenhamos amor aos mandamentos do Senhor. Não é obrigação, não é você colocar a obra de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus como obrigação, mas com amor, porque você escolheu estar com Ele, Ele te deu o privilégio de ser. E junto com essas bênçãos e as palavras que hoje você compreende aqui na Bíblia, vem as provas. Todo o verdadeiro cristão, toda a cristã verdadeiramente convertido, passará por provas, provações.
Deus vai colocar você à prova para ver se você entendeu o que são as ordenanças. É como um aluno que está aprendendo, uma aluna que está em classe de aula, está na sala e o professor está ensinando orientações, mandamentos, direções, números, cálculos, está ensinando gramática, está ensinando diversas disciplinas durante um período de um mês, um período de 2 meses, e aí, depois de 2 meses ou depois de um mês, o professor fala: pega o calendário, porque nós vamos marcar a data das provas, das disciplinas, das específicas matérias que nós estamos dando. E aí chega aquele grande dia, aonde aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que está numa escola aprendendo, terá que ser submetido a uma prova, a uma avaliação. Por isso as empresas têm o ISO 9000, ISO 9002, porque esses são os crivos de avaliação de níveis de qualidade. Precisa ser avaliado a qualidade, precisa ser avaliado o grau de absorção. Absorveu o que aprendeu? Colocou na memória? Interpretou aquilo que aprendeu? Então chegou a hora da avaliação. É a hora que ninguém gosta muito. É a hora que as pessoas dizem: vou me preparar melhor, vou me dedicar um pouco mais, estudar o final de semana inteiro, porque segunda-feira tem prova. Não, vou sair, não vou estar com a família, com os amigos, eu vou me dedicar. E aí vem a segunda-feira e a pessoa vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o curso e é submetida a uma avaliação. Ninguém gosta de avaliação. Mas quando essa pessoa foi dedicada, estudou, ela gostou daquilo que ela estudou, ela se sentiu importante, ela se sentiu mais inteligente após ter se dedicado aos estudos. Esse é um bom sentimento, se sentir mais inteligente, capacitado. É gostoso quando as pessoas olham para você e falam assim: você é inteligente, você tem uma inteligência, é uma pessoa sabida, uma pessoa esperta. É gostoso de receber bons elogios. Melhor ainda é receber os elogios de Deus. Aí aquela pessoa vai, com muita preocupação, se submete à avaliação, faz a prova, entrega para o professor. Tem professor que corrige na mesma hora e chama o aluno de volta e fala assim: a tua nota foi 9,5, a tua nota foi 10, a tua nota foi 8,5. Ou, para aqueles que não estudaram, a sua nota foi 2, foi 3, para alguns até a nota foi 0. Os que tiveram boa nota, porque se prepararam, se dedicaram, saem daquele local. Quem tira boa nota, sai honrado, no meio da classe. Amém? Mas o que tira nota ruim, essa pessoa, algumas vezes os amigos até debocham da sua intelectualidade. Não é que ela é burra, mas as pessoas, as crianças principalmente, tiram sarro, brincam com a falta da dedicação daquele jovem, porque todos sabem que não existe gente ignorante nem burra. Todos nós somos inteligentes. Diga: eu sou uma pessoa muito inteligente. Mas depende da sua dedicação. No mundo espiritual, a mesma tipo de avaliação acontece para os filhos. Deus não prova filho bastardo, diz Hebreus. Deus não prova gente que não é filho de verdade. Está na igreja, está ouvindo a palavra, mas não se entregou a Deus, não se batizou, não é filho. Deus não pratica avaliações com essa pessoa. Quem vai avaliar é o diabo, não é Deus. Porque ela não se compromete com Deus, então Deus não tem compromisso com ela. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Repita: Deus só tem compromisso com aqueles que são compromissados com Ele. Então o filho bastardo é aquele que não é um filho verdadeiro de Deus e não tem compromisso, não obedece à palavra, não coloca em prática, não busca, não se dedica a Deus. Esse vai sofrer. Mas para os filhos verdadeiros,
aquele que se dedica, aquele que fala: eu quero a palavra, eu quero buscar, eu quero conhecer de Deus, eu vou ser avaliado. Aqui tem os filhos de Israel sendo avaliados por Deus. Deus está colocando Israel à prova, levando a um lugar aonde as águas são amargas. Tem água, mas a água não é boa, é uma prova. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos ter que fazer para esta água? Nós somos tirados lá do Egito para morrer no deserto, e o povo começou difícil. A tendência é você reclamar, é você murmurar, é você dizer: cadê Deus na minha vida? Ou alguém da família dizer isso para você: você não é tão crente, você não vai na igreja, cadê Deus na sua doença? Cadê Deus nesse momento difícil? Jeová Rafá, o Senhor que cura, Ele está do lado daqueles que lhe obedecem, daqueles que o amam, daqueles que invocam, daqueles que o buscam. Deus está do lado daqueles que o chamam para perto. E esses aqui foram chamados para irem buscar, para terem mais intimidade com Deus. Aonde, pastor? O povo foi tirado do Egito para conhecer Deus no meio do deserto, no meio das provas que eles teriam no deserto. O que é o deserto para você? O deserto para mim e para você hoje, de forma ilustrativa, significa as tuas provações, as tuas lutas, os momentos de doença, os momentos difíceis. É o deserto na vida das pessoas. E Deus vai se revelar, Jeová Rafá, no meio do deserto. Diga: Deus se mostra o Senhor que cura no momento das provações que eu passo no meu deserto da vida. Quando você entender que Deus quer se revelar a você, Deus permite o crente ir para o deserto do sofrimento, para o deserto da vida, para que o crente o invoque. Mas tem tanto crente ainda que é cabeça dura, é crente de coração duro, está passando pelo perrengue, está passando pela prova desgraçada, está passando pela avaliação, pelo crivo de Deus, não entende nada, e continua duro de coração, não dobra o joelho, não ora, Deus, ele não entendeu nada. E a nota do crente, quando é avaliado, e ele não se preparou para a avaliação, a nota dele vai ser muito baixa na avaliação de Deus. Esses 2 milhões, essas 2 milhões de pessoas aqui, estão sendo avaliadas. Deus está colocando elas à prova, para ver se elas são humildes, e chamam Deus no momento da dor física, no momento que a água que eles tomam é podre, e está fazendo eles ficarem doentes. Qual é a água que as pessoas estão tomando nas fontes da vida? Conforme a água espiritual que as pessoas tomam, elas vão ficando doentes. Hoje nós temos muitas fontes aonde as pessoas absorvem conhecimento, aonde as pessoas absorvem suprimento emocional, mas essas fontes humanas são doentias, fazem mal para as pessoas. A fonte que traz a verdadeira água da vida é Jesus. A fonte aonde a verdadeira água pura da vida, que vai saciar a sede dos que estão sendo provados. Então hoje é o dia dos provados na fé, para os que estão sendo avaliados na fé, tomarem da fonte da água da vida. E a fonte da água da vida tem um nome, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a água da vida, e quem beber da água que ofereça terá vida, e vida eterna, disse Jesus. Não é para a morte. A água de Mara, a água que eles estão bebendo amarga, está trazendo morte para esse povo no meio do deserto. E é uma provação que eles estão passando. Deus está pondo esse povo à prova, para ver se eles desvinculam da velha vida, da velha escravidão do Egito, do pecado, porque Egito significa para nós aqui na Bíblia hoje, uma ilustração do mundo do pecado, do mal, das garras do diabo. O faraó é o diabo aqui, ilustrado na Bíblia.
E eles estão sendo provados para ver se eles estão libertos de crer no diabo, de crer no sistema desse mundo, e se eles estão sendo provados em crer no nome do Senhor, em Jeová, no verdadeiro Deus que está avaliando eles. Algumas vezes Deus está colocando você em situações, porque Ele está no controle de tudo, Ele é soberano. Ele te permite ir a situações para ver se você foi um bom aprendiz dos ordenamentos e ordenanças e mandamentos dEle. Se na hora crucial que te colocam numa parede, colocam você num momento difícil, se você vai mentir como você mentia antes, se você vai amaldiçoar e falar palavrão como você falava antes, se você vai se tornar uma pessoa má como você se tornou algumas vezes antes, uma pessoa ruim, uma pessoa de coração duro, as provas vêm para mostrar para você quem você realmente é no Senhor. Se a lição de casa você fez direitinho, se você pegou as ordenanças de Deus e aprendeu e colocou elas em prática, é isso que a Bíblia está falando, que o Senhor então deu a eles mandamentos e os colocou à prova. Tem coisas na tua vida que Deus quer dizer para você: eu quero que você seja aprovada. E toda vez que um aluno é reprovado, o que acontece no ano seguinte? O que acontece quando um aluno é reprovado no ano letivo na escola? Ele repete o ano. Se, por exemplo, um aluno repetiu a quinta série, o quinto ano do ensino fundamental, ele repetiu. Foi repetido, as notas não alcançaram o cálculo mínimo de avaliação para aprovação. O que acontece com aquele aluno reprovado? Ele repete o ano, ele vai repetir o ano, ele vai ter que fazer tudo de novo.